Alô, alô, pessoal, esse é o Papo Ligeiro, comigo, Nilson Prado. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios ele que é engenheiro eletricista de uma das maiores empresas do ramo de energia do planeta, que conta hoje com mais de 39 mil funcionários, vende seus produtos para mais de 135 países e tem um faturamento no ano de 2022 de mais de 29 bilhões de reais. Uma empresa 100% brasileira, a WEG. Dani, tudo bem? Tudo bem, Nilson. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes aí que acompanham o seu canal no YouTube. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com esse papo ligeiro. Obrigado por participar aqui com a gente. Pessoal, mas antes de começar a nossa entrevista, queria pedir para todos vocês que se inscrevam no YouTube, Papo Ligeiro, entrem no Instagram, sigam-nos, Papo Ligeiro, é tudo junto. Dani, você foi o primeiro engenheiro eletricista goiano a trabalhar na WEG. Deve ser um motivo de muito orgulho. O que te levou a seguir esse caminho? Cara, é interessante aí. Quando eu estava na faculdade, eu estudei na Unesp em Ilha Solteira. E ia nos laboratórios para fazer as aulas práticas, né? E, cara, sempre tinha algum equipamento da WEG. Então, tinha um motorzinho na bancada, tinha um componente eletrônico, alguma coisa de automação. E eu pus na minha cabeça que meu sonho era trabalhar na WEG, porque eu gostava muito, principalmente, dessa área de máquinas elétricas, né? Uhum. Que foi o carro-chefe da WEG aí por muito tempo. Então, na época, em 2001, eles foram na faculdade fazer uma seleção para estágio. Foi a primeira vez que foi um recrutamento da WEG na faculdade fazer isso. Então, acabei participando do processo seletivo e entrei como estagiário na área de engenharia lá, desenvolvendo o projeto de motores elétricos para a indústria. Então, sempre foi uma área que eu gostei bastante e, assim, posso me considerar de muita sorte porque eu consegui realizar um sonho. Foi trabalhar numa empresa onde eu tinha um objetivo e tinha um foco, né? Uma empresa nacional, como tu bem comentou aí, muito sólida, segura, com um ambiente bem legal, então, e que está crescendo bastante aí no mercado. E você tá lá tem 22 anos, né? 22 anos. Fiquei 18 anos internamente, né? Contando até com estágio, trabalhando lá na fábrica, em Jaraguá do Sul, e já vou completar 5 anos como representante aqui na região sudoeste. Eu queria tocar um pouco na história da energia. A eletricidade, ela não foi inventada, ela foi descoberta, né? E foi observada pela primeira vez pelo filósofo Tales de Mileto, por volta do ano 600 a.C. Mas foi Benjamin Franklin que ganhou notoriedade, se tornando o pai da eletricidade por volta dos anos 1750. Na sua opinião, qual que foi a importância da energia elétrica na revolução ou na evolução da sociedade? Isso é bem interessante, né? Assim, eu costumo dizer, né, que diferente de outras áreas, né, de conhecimento, energia você não pode tocar, não tem cheiro, você não vê. Então é algo que quem, por exemplo, descobriu a energia realmente foram a partir de vários experimentos e muitas tentativas, né? Que acabou desenvolvendo aí todas as leis da física que regem aí os princípios de eletricidade, né, e eletromagnetismo que estão interligados. Cara, a energia, para mim, ela possibilitou todo o desenvolvimento da sociedade como a gente vê hoje. Então, imagina, a gente hoje fazendo um podcast, transmitindo isso pela internet, podendo conversar com pessoas aí em qualquer lugar do país através de um celular, de um computador, a gente poder não viver no escuro, à luz de velas ou de lampião, né? O que possibilitou também o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento da tecnologia, o desenvolvimento da automação, que trouxe muita praticidade para o dia a dia, né? Não só da indústria, mas também das pessoas, né? Hoje a gente não consegue enxergar um cenário onde a gente não tem eletricidade, né? Tem energia. Nós podemos dizer que o grande salto da humanidade, ele é ligado diretamente à questão da descoberta da energia. Também, né? Eu vejo que esse foi o principal fator porque possibilitou que a humanidade descobrisse outras coisas, né? Então, nós temos lá na Revolução Industrial a questão do vapor, né? Que trouxe a mecanização do processo industrial. Mas se não tivesse eletricidade, como é que as pessoas iam ter recurso para poder desenvolver, para poder pesquisar e para poder ir atrás desse tipo
de experimento, né? E depois, é lógico, todas as outras revoluções que surgiram, inclusive a mais recente que a gente fala, que é a Revolução 4.0, né? Que é a indústria digital, ela é totalmente relacionada, as três últimas estão completamente relacionadas à energia, à disponibilidade de energia, né? E eu queria, aproveitando falar o assunto energia, eu queria falar do Grupo Eletrizar. Pensou em soluções completas em energia solar? Pensou na Eletrizar, há 19 anos no mercado. Tem uma diferença quando você fala em produzir a própria energia e eficiência energética. O que é a diferença dessas duas constantes, vamos dizer assim? Essa pergunta é interessante, né? Porque muita gente acha que produzir a própria energia é sinônimo de eficiência energética, né? Mas são coisas distintas. Por exemplo, você pode produzir a sua energia e zerar a sua conta de luz, mas ainda está usando a mesma quantidade de luz. Por exemplo, tá com a lâmpada incandescente, ou um ar-condicionado antigo, uma geladeira antiga. Então, você não foi eficiente no seu uso e consumo de energia, que a gente fala mais dos hábitos de uso, né? Quando você melhora o seu hábito de uso e consumo, você está sendo mais eficiente. Por exemplo, ao invés de usar um ar-condicionado daqueles quadradão lá de janela antigo, usar um split, um inverter, uma lâmpada de LED ao invés de uma lâmpada incandescente. Então aí você está melhorando a eficiência daquele uso de energia. Por exemplo, está fazendo muito mais, gastando muito menos. Do ponto de vista da geração, você pode continuar consumindo a mesma quantidade de energia, mas só não está usando essa energia da rede, né? Então é diferente de eficiência energética nesse caso. Você pode produzir 10 e gastar 10, você zerou a conta, mas você pode produzir 10 e gastar 8. A partir do momento que é eficiente, você saiu de 10 para gastar 8. Então você está tendo uma sobra de 2. Vamos dizer assim, seria mais ou menos isso. Exatamente. Aí você está sendo eficiente no seu uso de energia. E assim, aproveitando esse gancho, a energia no Brasil, a gente sabe que é um peso no bolso do pai, do trabalhador brasileiro. Por que a energia nossa é a segunda energia mais cara do mundo, sendo que nós temos tantas fontes renováveis de energia? Cara, isso aí é polêmico, né? Mas, como a gente bem sabe, o Brasil ele tem uma carga tributária gigante em tudo que a gente faz, né? Então, se for pegar o automóvel, for pegar outros produtos produzidos aqui no Brasil, a carga tributária é muito alta. Então, se você tem uma ideia, no último estudo, na última revisão tarifária, saiu que 48%, em média, né, 48% da tarifa de energia do brasileiro, ela é encargo. Então, você está pagando R$1 na energia elétrica, 48 centavos é encargo, imposto e os encargos, né? O uso de rede, mais a conta de desenvolvimento energético, são encargos que o governo coloca na nossa fatura para poder subsidiar, por exemplo, programas de pesquisa e desenvolvimento, programas sociais, melhorias da rede. Isso fora quando tem bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. Isso aí pode ter um impacto maior ainda em termos de tributo. Exatamente, só que a bandeira tarifária ela não chega a ser um tributo, né? E ela está muito relacionada a disponibilidade e oferta de energia. Quando você tem muita energia disponível no mercado, você paga a bandeira verde, ou seja, você não paga nenhum R$1 adicional. Quando você não tem, é bandeira vermelha. Quando não tem, é bandeira vermelha. Então, tudo depende da quantidade de geração térmica que está entrando no sistema, porque a geração térmica é bem mais cara do que a geração hídrica, né, que é 65% aí da nossa matriz energética hoje. E a indústria hoje, ela é o maior consumidor de energia do país. Normal, não só do Brasil, como de outros países também. Podemos dizer que o desenvolvimento de qualquer país está ligado diretamente ao consumo de energia? Ou seja, quanto mais energia gasta, subentende-se que mais o país está crescendo? Exato. Só colocando em outros termos, né, existe uma correlação positiva entre o PIB e o consumo de energia. Então, se o PIB está crescendo, quer dizer que o consumo de energia também está crescendo de maneira proporcional, né? Então, isso é fato, inclusive, todos os estudos de projeção de demanda energética que existem no mundo, né? Inclusive, tem uma agência internacional de energia que ela promove cada ano um relatório setorial, né, de energia de maneira geral, eletricidade para o mundo todo, né, não só o Brasil. E todo estudo setorial relacionado ao aumento da oferta, da demanda e oferta de energia está relacionado ao crescimento econômico. Então, eles avaliam o crescimento econômico da energia e ponderam se a disponibilidade e a oferta de energia vai estar compatível com aquele crescimento. Ou seja,
Se a gente voltar lá em 2000, quando a gente teve o racionamento, Que foi o apagão. que foi o apagão, exato, se a gente voltar lá em 2000, o que aconteceu foi que a gente teve um descasamento total entre a oferta de energia e a demanda, ou seja, a gente estava consumindo muito mais energia do que a gente estava produzindo. E teve fatores naturais também que influenciaram isso, né? Teve fatores naturais, mas o principal fator, pelo menos o que apontam aí os estudos da época, é que realmente foi um investimento em infraestrutura. Faltou planejamento. Faltou planejamento, exato. É porque você não pode planejar para daqui 5 anos, você tem que planejar para daqui 20, 30, 40, Exato, porque a coisa vai se transformando. E aí o que a gente quer de um país? A gente quer que um país cresça, se desenvolva, as pessoas tenham acesso, e para isso precisa de energia. Exatamente, isso aí culminou, foi bem legal, porque assim, culminou com uma mudança setorial mesmo, né, das entidades governamentais aí com relação à visão de longo prazo da energia. Então, hoje a gente tem a empresa de pesquisa energética que surgiu nessa época e ela hoje é responsável por desenvolver esses estudos, né? Então, ela tem planos decenais, planos de 30 anos, onde ela estuda e avalia o impacto da oferta, do crescimento da sociedade, do crescimento econômico do país e obviamente alimenta, né, os setores responsáveis por esse planejamento energético aqui para que a gente consiga acompanhar isso na mesma velocidade. Né? Entendi. Falando um pouco da questão do preço da energia e da facilidade que o Brasil tem em produzir energia. Quando pensamos em geração de energia solar através do sol, o pior lugar do Brasil para se produzir é 3 vezes melhor do que o melhor lugar da Alemanha, que é um dos países que mais tem produção de energia solar. O que falta para o Brasil ser um protagonista em geração de energia fotovoltaica? O que está amarrando? Se a gente tem um sol abundante, tem terras aí que dá para produzir energia, o que está faltando? Toda vez que surgem essas questões relacionadas aí a impulsionar novas fontes renováveis, né? Eficiência energética, enfim, tudo que ajuda a melhorar a performance do nosso setor, algumas barreiras são bem claras, né? Uma delas é a falta de incentivo governamental, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Brasil, por ter todo esse potencial hidráulico, potencial solar, potencial eólico, biomassa, então acho que falta um pouco de incentivo para viabilizar os investidores ou o próprio consumidor a ter isso de forma mais acessível, mais rápida, mais barata. E também tem outras barreiras aqui, né? Que o nosso setor elétrico, que é o setor... Existe um lobby dessas grandes empresas que não tem interesse que isso se desenvolva para ficar só na mão delas? Você acredita nisso, né? Olha, eu acho que é muito recente para a gente conseguir afirmar alguma coisa nessa linha, tá? Mas o que existe hoje, e é fato, é que assim, as distribuidoras elas têm colocado bastante empecilho com relação ao desenvolvimento da geração distribuída como um todo, né? Independente do tipo de fonte. Até nós vamos falar de uma PL ali que... Então, assim, o que acontece, né? Se o governo incentivasse com taxas de juros mais acessíveis, né? Facilitaria facilitaria para cada consumidor também poder ter isso de forma mais fácil, né? Então, tem isso. O outro ponto são as barreiras técnicas que a gente tem, né? Que é a própria distribuidora, então ela também coloca as limitações, né? Então a gente já tem aí a nova lei, a 14.300 aí que trouxe o marco regulatório para a energia solar no país. Então, assim, muita gente achou que, nossa, agora a energia solar não vai ser mais viável, mas, assim, muito pelo contrário, a gente tem visto uma tendência bem diferente. Tirando a questão natural, porque isso é uma coisa que veio de Deus, né? O Brasil é abençoado. A questão do homem, as legislações. Como é que você enxerga a estrutura burocrática em termos de imposto, em termos de tudo, para montar em usinas solares, eólicas aqui no Brasil? Você acha que nós estamos na contramão do mundo ou nós estamos caminhando junto, mesmo que os passos sejam mais lentos? Não, nós estamos num passo bem mais lento. E na contramão você não acha? Não, ainda não. Por quê? Porque, igual a gente vai conversar aí, tem muita coisa que ainda são só devaneios, né? Não acontece, não é real ainda.
Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente sofre com... Teve um leilão de eólica há uns 6 anos atrás, eu sei porque a WEG foi a fornecedora dos geradores, e a usina pronta e ninguém tinha liberado a ligação com a linha de transmissão, ou seja, você tinha um gerador pronto para entregar energia e não tinha linha de transmissão para circular a energia, entendeu? Então, assim, existem algumas coisas que acontecem aqui no Brasil que a gente não sabe. Aí, assim, questões políticas, pode ser lobby, enfim, pode ser um monte de coisa que acaba atrapalhando o caminho natural, né? Dani, inclusive tem um projeto de lei, PL 4831/2023, no qual a Câmara dos Deputados querem barrar em no máximo 10% a geração distribuída. Ou seja, nós, pequenos produtores, teríamos que repartir o bolo, tendo como limite 10% da produção total. O restante ficaria na mão das concessionárias já existentes. Ou seja, o monopólio continuaria. Exato, o monopólio. Isso chega a ser um absurdo. Isso é embrionário na Câmara, mas já tem deputado defendendo isso aqui. Sim, inclusive isso aqui ainda é assim, não tem nenhum relator designado para esse projeto de lei, né? Mas já existe. Se Já você existe. digitar lá no Não, ele Google lá, existe. PL 4831/2023, você já vai ver lá. Não, ele existe. A B Solar, inclusive, tem um vídeo no YouTube da Bárbara Rubin, né, que é um dos principais nomes aí de regulamentação do setor elétrico do país. E eles estão atuando forte para tentar reverter, para que esse projeto de lei nem vá para frente, né? Porque realmente isso sim vai na contramão, se isso for aprovado, vai completamente na contramão de tudo que acontece no mundo afora aí. Porque eu imagino que o deputado que vai... Ninguém vai eleito para falar assim, não, eu vou ser eleito para prejudicar. O que passa na cabeça de um ser humano desse pensando em fazer algo para limitar a população? Não estou falando o rico, industrial, empresário, não estou falando aquela pessoa que tem energia em casa, que vai montar um sistema solar para ficar livre da conta de luz. Ele está atrapalhando isso aí. E assim, ó, o grande problema disso tudo, o que é? Existe, né, uma razão técnica para esse pleito das distribuidoras. Isso é bem polêmico, inclusive, né? Até a gente teve aí em algumas distribuidoras, por exemplo, a CEMIG, ela estava negando parecer de acesso por conta do que eles falam do fluxo reverso. O que é o fluxo de reverso? Né? Quando você injeta mais energia na rede do que está chegando. Então você imagina assim, ó, você tem uma infraestrutura, que por exemplo é essa garrafa. Não sei se dá para ver a garrafa onde tá. Dá para ver aí, né, tá. JJ? Tá. Então você tem a infraestrutura que é essa garrafa aqui. Você consegue encher essa garrafa até aqui. Certo. Então vamos pensar que isso aqui seja a infraestrutura que a distribuidora tem disponível para entregar energia para os clientes. Então, se todo mundo estiver usando toda essa infraestrutura aqui, nós vamos estar no limite da rede. O que a distribuidora tem que fazer? Mais investimentos para poder aumentar mais capacidade de distribuição de energia. Aí o que nós estamos falando agora é que o seguinte, além de tudo que eu estou colocando aqui nessa garrafa para entregar para os meus clientes, também está entrando mais um pouco. Então, e às vezes nem é na mesma proporção do que essa água está saindo. Ou seja, de qualquer forma, você tem um problema de infraestrutura. Você tem que investir. Precisa investir. Mas hoje a concessionária está jogando para o privado, para o investidor, para o que está montando a usina. Isso aí dependendo, porque ela pode fazer isso dependendo da rede de conexão, né? Da intenção de conexão. Mas acontece muito caso. Inclusive, nós tivemos uma entrevista com o Dr. Paulo Vale, prefeito de Rio Verde. Ele citou o exemplo de uma empresa de sementes aqui que teriam que investir uma fortuna. Sim. Entendeu? Eles estão trabalhando no gerador. Então. E exatamente o que acontece. Quanto mais a distribuidora vai limitando o parecer de acesso onde está na alçada dela, passou da alçada dela, vamos supor assim, a nossa casa. A distribuidora não pode cobrar da gente de fazer alteração no nosso padrão de entrada. É responsabilidade dela. Mas no indústria, dependendo da atenção que o cara vai receber, aí ela vai falar, pô, eu não tenho energia para te entregar aqui, ó. Mas aí para você ter energia, eu preciso que você invista aqui numa subestação, numa linha de transmissão. Aí sim eu consigo disponibilizar energia para você. Então, cara, é assim, ó. Você pode nos dar um exemplo de alguma empresa que teve que investir muito dinheiro para conseguir uma licença? Cara, não precisa falar nome de empresa, só em valores. Não, mas tem. Assim, a gente estava até num estudo aí com um cliente, investimento em rede, estava na ordem de R$2 milhões, só a linha.
Então, fora a subestação de conexão. Então, é pesado. É muito Então, dinheiro. vamos pensar, você está falando do fotovoltaico. Aí você vai investir numa usina fotovoltaica, você investe metade do valor na usina, mais metade para você só conectar ela com a rede. Então, assim, inviabiliza qualquer investimento. Ou então, demora o retorno, né? Esse é o ponto. Então, assim, tecnicamente existe algo, né, que realmente inviabilizaria a gente sair conectando a Deus dará aí gerações na rede, né? Mas isso é uma responsabilidade da distribuidora e o que está faltando, e que é a principal reclamação de todos os setores beleza, então se você está questionando o fluxo reverso, me mostre um estudo que está dizendo que você está sendo impactado por conta do aumento da geração da sua rede. Aí não mostra, não tem. Pessoal, quero aqui falar da Alva Agrícola, que é representante autorizada GSI, especializada em soluções de armazenamento de grãos. Melhor pós-venda do Brasil. Eu queria falar a questão da inflação da energia. Pelo que eu vi aqui, não tem nada mais que com retorno melhor do que a questão da energia. Ué. Com certeza. Segundo dados da Bracel, mostra que a energia subiu nos últimos 7 anos 114%, contra 48% da inflação. O que leva a energia a ter subido tanto? E isso aí mostra e reforça que o investimento em produção de energia que seja para atender a sua demanda na sua casa, não tem investimento melhor. Exatamente. Isso aí é um fato. Por exemplo, comparando historicamente, aí a energia, todo ano ela sofre reajuste, né? Ou devido à inflação, ou por conta das revisões tarifárias, né? Que é algo já previsto pela ANEEL. E o que é isso, né? Então, a inflação, beleza, normal, vai acontecer porque faz parte da nossa rotina. Já. Mas 2,5 vezes a inflação? Não, e aí o seguinte, aí o que acontece? É porque não é só a inflação. Aí essas revisões, esses processos de revisões tarifárias, eles justificam, por exemplo, a distribuidora chega lá para a ANEEL, não estou dando conta de arcar com as minhas contas aqui, não estou dando conta de manter o meu sistema, não consigo. Com essa arrecadação que eu tenho, eu preciso fazer o reajuste. Ela vai lá e justifica o reajuste, a ANEEL avalia, não, aprovei seu reajuste. Então, quando vem um reajuste energético, é 12%, é 15% ao ano. Então, nunca é 2%. É sempre bem acima da inflação. Bem acima. Bem acima, porque o objetivo deles é justamente arrecadar com a intenção ou a justificativa de manter o sistema. Assim, né? Pegando esse gancho, Dani, o Papo Ligeiro, ele tem o objetivo de trazer informação de qualidade para quem está ouvindo. E com tranquilidade, porque eu tenho energia fotovoltaica na fazenda, é um dos melhores investimentos que você que está assistindo, você pode fazer. O Dani é da WEG, mas também tem outras empresas que trabalham nesse setor, né? Nós não estamos aqui puxando para um lado ou para o outro, mas assim, gerar sua energia nesse atual momento, nessa atual conjuntura, com a lei do jeito que está, ainda é um bom investimento, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, com essas novas proposições em termos de leis. Mas eu fiz até um exercício com relação que é um questionamento bem comum com relação a essa questão da alteração da lei, né? Com a 14.300, você fala a famosa taxação do sol, né? Então, o que acontece? A tarifa de energia hoje ela é composta pela tarifa de energia propriamente dita, é composta pelos encargos relacionados à tarifa de energia, que a gente fala do ICMS também, que inclusive é calculado por dentro, né? Então, o ICMS 17%. E o ICMS varia do estado, né? Isso, varia de estado para estado. Varia de estado para estado. Então, e os encargos da tarifa, e aí a gente tem a outra componente, que é a TUG, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição. Essa tarifa ela é composta pela tarifa fio A, a famosa tarifa fio B, que é o principal componente dessa lei 14.300, e também por encargos setoriais. O que acontece? O que tá sendo cobrado aqui é uma parcela dessa tarifa fio B, que em média no Brasil representa 28% do custo da nossa tarifa de energia hoje. Então, se você paga R$1 por quilowatt-hora, 28 centavos, 28 centavos é a tarifa fio B. Então, começou em 2023, com o início da 14.300, há uma cobrança de 15% sobre esses 28%, ou esses 28 centavos da tarifa do fio B. Esse ano de 2024 é 30%.
Então, aqui, ó, em 2024, hoje, se a gente considerar que você paga R$ 1 na tarifa de energia, você, 8 centavos, você está pagando de volta para a rede. De 28. Exatamente. 8 centavos você está deixando de recuperar. Você vai recuperar aproximadamente ali 92% do que você está investindo para cada real de quilowatt-hora, né? Lá em 2029, que esse valor vai chegar a 90% da tarifa do fio B, a gente vai estar perdendo para cada real investido em quilowatt-horas 25 centavos. Ou seja, você vai investir R$ 1, você vai mandar R$ 1 de energia para a rede, mas você vai recuperar só 75 centavos. É bem complexo isso, né? É muito Já complexo. é coisa técnica, né? E isso aqui é o seguinte, né? Então, mas o que eu quero dizer com isso aqui, né? Até eu tentei trazer um exemplo numérico, porque assim, a gente está falando, isso aqui não é estático, né? Então, cada ano a tarifa vai aumentando, a tarifa fio B também vai aumentar, enfim, tem uma série de fatores aqui envolvidos. O que eu quero trazer aqui é que em dinheiro de hoje, mesmo assim, não tem nada que dá mais retorno do que produzir a própria energia, porque assim, mesmo que você pague 25 centavos por aquilo que você está entregando. E fica uma dica de quem for montar um planejamento energético, procura um bom profissional, um engenheiro, alguém que conheça, não vai fazendo isso com qualquer pessoa sem conhecimento, não, porque o negócio não é bem assim. Tem toda uma matemática por trás, né, Dani? Sim. E são dois fatores, né? Quando você vai gerar a sua própria energia, é diferente de algo que você compra e daqui 2 anos você troca. É algo para 25 anos. Exato, né? 25 anos no mínimo, né? 25 anos no mínimo. Então, assim, é importante que você tenha um parceiro que consiga te dar o suporte, que tenha o conhecimento técnico, porque você pode ter o melhor gerador do mundo, se a sua usina não for bem montada, instalada, seguindo os padrões normativos exigidos pela legislação, não vai dar. A inclinação das placas interfere na produção de energia, né? Sim. A lavagem das placas mensalmente, quinzenalmente. Mas tudo isso é projeto, né? Tudo isso é projeto. Mas vamos falar um pouco de privatização. Você é a favor de privatizar a geração, distribuição, tudo? Tudo. Porque quando a gente fala Equatorial, a gente está falando em distribuição em Goiás. A Equatorial não gera energia. Não. Né? Então, assim, é privatizar tudo. Transformar o sistema brasileiro 100% privado. Você é a favor disso? Sou completamente a favor e isso aí já é uma realidade em outros mercados. Né? E deixa eu te falar, por exemplo, eu estava dando uma pesquisada, na Inglaterra se compra energia pelo celular. Se eu compro energia pelo celular, tem mais distribuidores que podem me vender. Aqui eu estou na mão de um distribuidor que é Equatorial. Exato. Pequeno. Para a indústria eu sei que tem possibilidade de negociar essa energia. Mas para residência é Equatorial, não tem jeito. Não. O que tem acontecido hoje é que algumas empresas elas oferecem um serviço. Uma redução tarifária. Exatamente. Uma redução tarifária onde você passa a sua conta de energia para essa empresa como se você estivesse terceirizando ela. E em troca, ela te oferece uma redução de 15% a 20% na sua tarifa. Então, você deixa de ter esse relacionamento com a Equatorial. Sem precisar montar placa fotovoltaica, sem nada. Você fecha uma parceria aí, ó, uma dica papo ligeiro de economia na sua conta de energia. Exatamente. Então, aquela pessoa que de repente não tem uma área disponível para montar uma usina, ou não tem o recurso, não tem uma linha de crédito, e tem interesse, porque assim, você reduzir 15% a 20% da sua conta de energia já é melhor do que nada, né? E nós estamos falando de 20% aí todo mês. Então, existem essas plataformas que oferecem esse tipo de serviço. Então, da mesma forma, você consegue acessar essa plataforma via celular, você informa seus dados para essa plataforma. É lógico, tem que cuidar, né? De repente pesquisar qual é a melhor plataforma para isso. Mas você, a partir daquele momento, você passa a receber uma fatura dessa plataforma. E aí a plataforma se vira com a distribuidora, com a concessionária para fazer o pagamento da sua energia. E aí, se precisar, Eletrizar e a VEG estão aí para atender a população, né? Com certeza. Eu queria falar um pouco de Goiás, que nós temos um problema sério de energia, mas é muito grande. A CELG era uma empresa estatal. Foi privatizada, virou Enel. A Enel não deu conta do recado, virou Equatorial. Continua com muito problema. A gente sabe que a culpa muitas vezes não é da Enel ou da Equatorial, ela já veio da CELG, muito sucateada. Mas e aí, qual que é a sua análise a respeito disso? Melhorou ou não? Cara, assim, ó, eu acompanhando,
acompanhando as reclamações que a gente escuta no jornal, né? Não precisa nem ir muito longe. Você assiste o jornal de manhã, você vê o pessoal produtor de leite protestando, o agricultor protestando, então granja de suíno, ovos. Então, assim, cara, eu não vi melhora nenhuma nesse setor específico. Eu não sei se de repente nos grandes centros, onde eles estão mais próximos da subestação principal, se isso aí teve alguma evolução, mas mesmo aqui na cidade mesmo, Rio Verde, cara, tem dia que você vê a luz piscando direto, isso tudo é indicador de qualidade da distribuidora, né? Mas assim, mesmo, vamos dizer assim, a gente não vendo a melhora, houve investimentos mais pesados que na época da Celg, né? Na época da Celg eu acho que até ficou tudo represado, né? Tudo que dependia do governo, na época era bem difícil. Outra coisa que atrapalha... E teve um negócio também que Goiás não conseguia reajustar a energia porque não podia, devido a alto índice de reclamações na ANEEL, não teve alguma coisa nesse sentido? Sim. Que ficou travado muito tempo, porque, tipo assim, você tem que ter um nível de excelência, mínimo de qualidade. A partir do momento que você não tem, você não pode reajustar. É como se fosse uma penalização para obrigar a pessoa a... Exato. É isso aí. Foi esse tipo de situação que eu até achei que demorou, que culminou aí na privatização da CELG-D, né? Mas como você disse, você é a favor da privatização? Sim, não, eu sou a favor da privatização. E a gente tem um exemplo muito claro, né, da nossa época aí, a gente tá conversando mais cedo, que é o que aconteceu com a privatização da telefonia, né? Melhorou demais. Então, assim, todo mundo teve um acesso. Hoje a gente tem acesso muito mais fácil ao telefone. Antigamente você alugava a linha telefônica. Exato. Hoje você pega um celular, liga lá pro Japão por videoconferência aqui, não paga nada. Antigamente era interurbano do interurbano. E assim, ó, o impressionante que os mercados... A gente até tava... Existe uma agenda, né, que é da transição energética. E a transição energética, ela tem 3 pilares, né? Um que é a descarbonização, ou seja, a redução de emissões, onde o Brasil tem tudo para deslanchar nisso aí. O outro fator é a descentralização, e aqui sim entra você tirar esses monopólios e incentivar a competição. Então aqui sim é privatizar a empresa, privatizar setores, regiões. E a gente já tem mercado, por exemplo, você citou aí a Inglaterra, né? A pessoa lá na Inglaterra, ela pode comprar a energia do dia de uma empresa e do outro dia em outra empresa. Aonde for mais vantajoso para ela. Onde for mais Dá vantajoso. liberdade para o cidadão. Exato. Portugal é 100% mercado livre, 100% um mercado de varejo, que a gente fala. E o Texas, até estava vendo uma reportagem sobre isso esses dias, o Texas também é um mercado hoje 100% de varejo. E o que acontece? Quando a gente sofreu, quando teve a privatização da telefonia, as empresas elas se obrigam a melhorar a qualidade do atendimento, do serviço, do suporte, de ferramenta, para que você consiga ter mais benefícios. Então ela vai vender para aquele cara que enxerga mais valor no produto dela. Então, com a energia, isso aí já é uma realidade em muitos lugares. Aqui no Brasil, nós estamos dando um passo importante, que é agora, a partir desse ano, que todo consumidor de alta tensão, né, grupo A, pode comprar energia no Mercado Livre, tinha restrições antes. Estamos dando um passo importante, mas a gente precisa evoluir para esse mercado. Mas tem muita gente séria lá na Câmara que entende a necessidade desse mercado ser um mercado mais ágil, mais fácil de negociar, né? Porque se isso acontece nos grandes centros, nos grandes países, por que no Brasil teria que ser diferente, né? E nós temos muita gente, é 220 milhões de pessoas, o consumo é gigantesco. E uma coisa que tem motivado muito isso são as próprias entidades de classe, né? Como você comentou aí da Abracel, né? Então, esse próprio pessoal que faz essa Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, eles têm interesse em desenvolver esse mercado. Além de ser bom para o país, é bom para eles. Então, essas pessoas aí que ficam apresentando os projetos, defendendo nas chamadas públicas lá, defendendo com argumentos, estudos técnicos, para poder tentar viabilizar esse tipo de mercado aqui no país, né? Mas eu acho que a gente está caminhando nessa linha, assim. Vai ser um pouco... O grande problema é esse, né? Eu nunca vi, pelo menos na história recente, eu não me lembro de ter visto uma distribuidora ser privatizada e logo depois de pouco tempo outra distribuidora comprar aquela distribuidora, igual aconteceu aqui, né? Igual aconteceu aqui em Goiás, mas... Goiás é um estado diferente, tudo acontece. A gente é chique. Eu queria falar um pouquinho do sistema off-grid.
Sistema off-grid é um sistema independente, né? Ele não depende da rede da concessionária. Ou seja, a pessoa tem uma usina fotovoltaica, vamos supor que ela mora lá no meio da Amazônia. Ela monta um sistema de usina fotovoltaica, lá gera energia no sistema fotovoltaico e manda para umas baterias, né? Que fica armazenado. Então você pode usar durante o dia, durante a noite. Isso já é viável? Isso já acontece? Acontece, não é um mecanismo do ponto de vista, por exemplo, a gente fala de retorno aí entre 3 e 4 anos de um sistema solar on grid. No off-grid isso é um pouco mais puxado pelo preço das baterias. O que encarece mais é a bateria, não é, Dan? É a bateria. E assim, só que a questão do off-grid hoje, ela tem uma pegada além do financeiro, porque assim, é a necessidade da energia. Então, esses tempos atrás, eu tive uma consulta também de um cliente, uma sementeira também ali na região de Jataí, que ele simplesmente não tinha energia para começar a operar. Então, a Equatorial chegou lá, cara, ele não tinha opção. Ou era off-grid ou era off-grid. É isso aí, não tem opção e pronto. Então, uma coisa que ainda motiva mais do que a viabilidade financeira é a necessidade. Então, o cara que perde o leite lá por conta da falta de energia, né, ou deixa de produzir alguma coisa, deixa os frangos morrer lá no aviário, por exemplo, por conta de queda de energia, de falta de energia, o custo operacional dele com a perda é muito maior do que o custo que ele investe. Aí cada caso tem que ser estudado, mas hoje a gente sabe que a off-grid não é viável. O viável é você mandar para a rede. Exato. Né, que do ponto de vista financeiro. Agora depende de caso que a pessoa, ou ela monta o off-grid ou o negócio dela para. Aí Exato. já é outra questão. Queríamos falar um pouco do sistema fotovoltaico residencial. A pessoa que monta um sistema de geração fotovoltaica financiado, pensando em atender a casa dela, ela vai deixar de pagar a conta de energia, mas ela vai ter que pagar o financiamento. Pensando em algo aí em termos de taxa de juros de 12% ao ano, 1% ao mês, que é o que o mercado tem sinalizado. Já tivemos a 4%, 5% ao ano. Hoje vamos dizer que está 12%. Qual o tempo médio, payback? Então, nesse caso aí, às vezes, é relativo. Às vezes, o payback não seria o melhor indicador financeiro para isso, né? Porque vamos supor que você... Payback é aquele ponto de equilíbrio que você fala assim, não, eu paguei meu investimento. Exato. Agora o que entrar é lucro. Exato. Assim, mas você estima ele em anos, né? Eu vou pagar em tantos anos. Porque, assim, se você for comparar com outros índices financeiros, por exemplo, talvez, independendo do projeto também, outro Tomatir, o VPL, talvez seja mais adequado para esse tipo de raciocínio. Mas o seguinte, o ponto é, por que eu estou comentando isso? Se você pega uma linha de financiamento onde a sua parcela é menor do que a conta de energia que você paga hoje, seu payback é imediato. É imediato. Você não está colocando aquele rio de dinheiro no bolso, mas está... É igual quando você aluga uma casa por R$1.000, faz o financiamento, compra ela e paga R$800. Exato. Você está pagando R$800, o trem é seu. Antes você estava pagando R$1.000 e não era seu. E nunca ia ter aquilo de volta. Nunca ia ter aquilo de uma volta. hora você termina de pagar o financiamento. Então, assim, o payback é imediato, dependendo da linha de crédito. Ah, mas aí a taxa, a minha conta vai ficar... o meu financiamento vai ficar um pouquinho maior do que a minha conta de energia. Ainda assim, aí você pondera essa diferença que você está pagando em quanto tempo, mas não deve fugir muito dos 3, 4 anos, Dani, porque baixou demais o preço. Né? A pessoa que está assistindo nós, que ela está curiosa para buscar uma informação com procedência. Você tem algum site, alguma coisa que você pode estar passando para a gente pode até colocar... Você fala do ponto de financiamento? Não do ponto de financiamento. Ponto assim, pensando assim, vamos supor, ela tem uma casa, o consumo dela é tanto, para ver mais ou menos o que ficaria o investimento. Tem a própria VEG, tem um blog, tem no site dela, o www.veg.net/solar. Então lá tem vários artigos, tem uma calculadora também. Porque aí ela consegue pegar a conta dela, ver o que ela gasta, ver quanto que ela vai gastar de investimento. E aí ela consegue simular lá, exatamente. Lá no site da VEG é possível de fazer isso aí. Tá, inclusive no próprio site da VEG também, se a pessoa tiver interessada em achar um integrador mais próximo, né? Como aqui nós não estamos só na região de Rio Verde, acredito, para visualizar na gente. Então, em outras regiões também que tiver interesse, lá no site da VEG tem um mapa dos integradores que são credenciados pela VEG para poder fazer a instalação. Porque uma coisa assim, que eu sempre ressalto é que existem muitas empresas boas, mas existem empresas que não são tão boas. Então, toma cuidado, porque o investimento é alto. É alto.
Pensando na construção de grandes usinas, segundo a CNN Brasil, foram gastos quase 40 bilhões de reais na construção da usina de Belo Monte, em Altamira, no Pará. Pegando como referência um valor médio de 11 mil reais, que seria gasto para uma pessoa de classe média investir na sua casa, uma pessoa que consome seus 300 quilowatts mês, ela iria gastar 11 mil reais. Com esses 40 bilhões, seriam suficientes para montar quase 4 milhões de kits residenciais com geração própria. Ou seja, eu deixo de investir 40 bilhões no Belo Monte, solto esse dinheiro a nível de financiamento no Brasil todo e vou conseguir financiar quase 4 milhões de energias fotovoltaicas para atender quase 4 milhões de famílias. É isso aí. Deixando de pagar a conta. Não seria mais interessante descentralizar isso? Movimentaria o norte, o sul, o leste, o oeste, centro-oeste. Não era algo que deixaria mais popular a questão, impactaria no bolso dessas 4 milhões de famílias? Não seria muito mais inteligente? E além do que, não geraria dano ambiental. A Belo Monte, quantas e quantas famílias tiveram que ser migradas dos lugares, famílias ribeirinhas? Então não teria isso. Você acha que não é uma coisa a ser pensada daqui para frente, Dani? Com certeza, com certeza. A energia solar está crescendo bastante, né? Hoje já é a quinta maior fonte de energia do país, né? Então perde para o hidráulico, que é 65% mais ou menos. Depois vem eólica em segundo lugar. Aí nós temos biomassa, e agora só não me recordo. Tem biodigestor. Biodigestor. O biodigestor entra na geração distribuída, né? Mas tem hidrogênio verde. Hidrogênio verde é uma tendência também futuro aí, né? Para geração de energia. Ainda está muito. Não tem ainda escala comercial, né? Hidrogênio verde, mas é algo que vai surgir aí. Mas é hidráulica, eólica e a solar entra aí com 4,4% hoje de participação na matriz energética. Então tem um mercado gigantesco. Gigante e crescendo. Né? A gente, de 2021 para cá, dobrou o número de instalações e de potência instalada de energia solar. Eu tive na Holanda ano passado e chegando lá em Amsterdã, a gente via pelo avião sistemas de energia eólica no meio do oceano. Eu até filmei, porque eu falo para as pessoas que não acreditam. Depois conversando, tinham mais de 5 mil geradores de energia eólica no meio do oceano. Você já imaginou isso? Não, assim, né? O mais interessante é que você vê, né? A gente falando do Brasil com todo o potencial que tem, a gente não consegue ter tanta celeridade quanto esse pessoal lá, né? Primeiro, a necessidade faz eles desenvolverem muito mais investimento em pesquisa, em novas fontes energéticas. Então, você vê, o cara não tem área disponível, porque uma eólica você não pode instalar em qualquer lugar também, e vão lá e utilizam o espaço que não é utilizado. Tem as vantagens, que tem mais vento, consegue produzir mais. Exato. Tá? E também você usa uma área que não tem utilidade para outra função, né? Por exemplo. A questão do hidrogênio verde, você acha que é uma energia que, vamos dizer assim, que já começou ou ainda está engatinhando? Não, tá, assim, é uma tendência, está engatinhando ainda, não é, como eu falei, não tem escala comercial ainda, né? Mas eu acho que em pouco tempo isso já vai ficar viável, né? Outra fonte de energia também que tem surgido, na Europa já tem bastante, né? Mas tem um potencial muito grande e já tem sim escala comercial, é o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos, né? Então gerar energia a partir do lixo. Isso, né? Tem. A Alemanha é pioneiro, de novo, mais uma vez. Tem produção de energia através das ondas do mar. Ondas do mar, da própria deslocamento de maré. Então tem usina para tudo aí, cara. Hoje... Na Espanha tem a maior usina que utiliza a irradiação através de espelhos para aquecer água. Eu tava só uma curiosidade para a pergunta final. Eu tava pesquisando sobre aquela usina de Três Gargantas na China. É a maior usina hidrelétrica do planeta. Eles falaram lá que mais de 5 milhões de pessoas que moravam nas margens e cidades que foram inundadas tiveram que ser transferida para outros lugares. E que ela é tão grande, isso aí você pode pesquisar no Google, em Três Gargantas, que ela atrapalha até a rotação do planeta Terra, em 0,000 alguns segundos.
Você vê o tamanho, o gigantismo daquilo ali. Então, assim, eu acho que pensando na questão natural, natureza, nós temos muitas formas aí de fazer produção de energia que não seja hidrelétrica, que não impacte tanto o meio ambiente, porque essa pegada do meio ambiente nós temos que... E esse é o grande desafio, né? Quando eu falei ali da agenda da transição energética, né? Que é o descarbonização, descentralização e a digitalização, né? Tudo isso tá envolvendo, por exemplo, a China e a Índia, eles não têm tantos recursos naturais para poder gerar energia. Então, até existe um estudo que, pela primeira vez em 2024, existe uma possibilidade onde as fontes renováveis vão compensar, só fonte renovável vai compensar o crescimento da demanda de energia global. Porém, quando a gente fala de crescimento global, nós estamos falando aí da ordem de 2,2%, que é a estimativa pela Agência Internacional de Energia, mas a China e a Índia, elas crescem mais que o dobro disso, em termos de demanda de energia. Então vai precisar... Então lá, o que eles estão alegando, que é um ponto positivo, muito positivo inclusive, é que mesmo a China e a Índia, aumentando a demanda de energia deles com geração que não é limpa, o que vai aumentar na oferta de energia a partir de fontes renováveis vai compensar ainda esse crescimento de China e Índia, né? Então é um cenário que pode ser um ponto de inflexão aí daqui para frente. E uma coisa interessante que a gente estava conversando antes de começar o podcast, você citou o exemplo de um país que até 2030 eles querem limitar a questão de carro a combustível fóssil. Você pode... A Europa, né? Tem uma agenda também de descarbonização e de redução do uso de combustível fóssil, né? Então, na Europa tem esse plano que até 2030 eles querem toda a frota de veículos novos, né? Porque não dá para trocar tudo também assim do dia para a noite, mas toda a frota de veículos novos seja 100% elétrico. E nos Estados Unidos também tem... 2030. 2030. Tá aí, daqui 7 anos, 10 anos. Exatamente. Só que não é futuro. Tempo, né? Já começaram isso há um tempo. E os Estados Unidos também, até 2040, 50% do market share de veículos novos é para ser veículo elétrico. E nós estamos com várias marcas agora, a BYD, que 100% elétrica, a Tesla, tem várias outras empresas aí com carro híbrido. Sim. Mas para a gente concluir, o que esperar da energia do futuro? O que vai ser essa energia do futuro? Isso aí, assim, até por conta dessa agenda de transição, preocupação com o aquecimento global, né? Essa preocupação com as emissões de CO2 ela é muito grande. Então, as fontes de energia limpa elas vão continuar num ritmo mais acelerado que as demais, né? Comentou aí de usinas hidrelétricas, é lógico que usinas hidrelétricas de grande porte estão cada vez mais escassas, né, por conta justamente dessa questão do impacto ambiental que é muito grande, mas tem outras alternativas, até pelo potencial hídrico que o país tem, como as pequenas centrais hidrelétricas, as CGHs, que são centros de geração hidrelétrica, né, centrais de geração hidrelétrica de menor porte. Então tudo isso vai compondo o nosso rol de geração renovável e limpa, né? E de inovação eu vejo que existem dois fatores, que primeiro, a gente vai aumentar a oferta de energia, isso precisa acontecer, e energia limpa. Isso aqui é um caminho sem volta. E o segundo ponto é a gente olhar para o outro lado da moeda, que é o consumidor, que a gente fala que é o gerenciamento do lado da demanda. Então, dentro dessa agenda de descentralização, a gente precisa envolver o consumidor nessa conscientização de uso mais racional de energia, não de racionamento, né? Não de parar de usar, mas é a eficiência energética. De uso mais racional de energia. A gente tem que evoluir para um mercado de varejo, porque outros países já aprenderam essa lição, já estão bem mais maduros e sabem já das vantagens que isso traz, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista do sistema elétrico como um todo. E é até legal, nessa reportagem que eu vi ali falando sobre o Texas, o próprio governo, as comercializadoras de energia, elas incentivam e pagam bonificação para aquele consumidor que, por exemplo, comprou 100 kWh e ele usou só 98.
Então, eles pagam bonificação e incentivando... Porque ele foi eficiente. Exato, incentivando o uso eficiente de energia. Então, esses dois pontos, eu acho que assim, são fundamentais, porque não adianta a gente expandir a geração a torto direito e manter aquele uso de que eu posso gastar desnecessariamente, porque a energia está sobrando, não gasto nenhum real com energia, porque o impacto não é só na gente, né? Todo o sistema... Você tem que pensar no todo, né? Porque não adianta você montar uma usina hoje pensando, eu vou suprir a minha necessidade, beleza, mas aí aquela necessidade sua vai aumentando, porque os equipamentos vão ficando velhos, se você não reciclar, se você não trocar. Eu vou ser sincero, esse assunto de energia foi uma pesquisa muito boa assim, de fazer, é muito interessante o assunto. Mas... pode ir. Não, e assim, como não é algo... que está no nosso dia a dia, porque a gente é só usuário, né? A maioria das pessoas é só um usuário, né? Então, existe... É difícil até porque é muito técnico também, né? Você tentar traduzir essa conversa de um jeito que seja melhor digerido pelas pessoas, né? Mas é muito interessante por conta disso, porque assim, isso impacta na vida das pessoas, impacta na vida da indústria. Por exemplo, o investimento hoje aqui no Brasil, um exemplo legal, né? Por que a gente não produz placa solar no Brasil? Por que só tem uma empresa que faz isso aqui, tá chegando uma outra? Porque é muito caro. Mão de obra. Mão de obra é o primeiro maior custo, o segundo é energia. Então, a energia já figura aí entre os 3 maiores custos. Hoje é produzido na China? China, principalmente. E tem produção na Alemanha também. Mas a energia já configura entre os 3 maiores custos da indústria há muito tempo. Já figura nessa posição. Então, na época que veio aquele decreto lá de abaixar as tarifas de energia, o cenário ficou tão caótico que tinha empresa que preferia deixar de produzir para vender o excedente de energia. Isso foi no governo Dilma. Exato. Para vender energia porque ganhava mais dinheiro. Mas falando de energia, mudando de assunto, vamos falar de churrasco? Vamos. Você gosta de churrasco? Demais da conta. Mas para ter um churrasco tem que ter uma faca. Cara, não acredito, hein? Uma lembrança aqui do Papo Ligeiro. Obrigado. Quando você for cortar uma picanha lá, né, JJ? Pode deixar. Lembra de nós. Obrigado. Dani, eu queria muito te agradecer. A gente teve uma sincronia de conversas aí, até para me entender mais um pouco sobre o que é energia, né? Esse mundo da energia fotovoltaica é bem complexo, não é uma coisa simples, né? A pessoa tem que ser bem técnica para poder falar, e se a gente usar esse palavreado técnico, talvez você não vai conseguir atingir quem está assistindo. Então, Exato. O objetivo nosso não era usar essa parte técnica, e sim uma parte mais branda, mais leve, até para mim também poder entender melhor. Então, eu queria te agradecer a sua disponibilidade de tempo. Obrigado por participar do Papo Ligeiro. Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite aí, uma satisfação. Pessoal, com a graça de Deus, terminamos mais um episódio. Fui!